Olá, olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para mais uma videoaula de redação? Bora lá? Vamos. Vamos voltar um pouquinho a nossa aula, ou as nossas aulas, para o Enem, que é o foco de todos vocês, que é a ansiedade de todos vocês, né? Que é a preparação de todos vocês para o grande dia, né? Por mais que nós não saibamos como que vai ser daqui para frente, mas a gente não pode deixar de treinar, ou a gente não pode deixar para treinar no último suspiro. Então, independente do que aconteça, agora todos os dias são muito incertos, mas nós não podemos deixar para a última hora. Então nós precisamos treinar agora como se nada tivesse acontecido, porque treino é treino, beleza? Bora lá? Juntos? Então vamos. Olha só. Bom, eu vou te dar algumas dicas de como você vai começar a sua redação. Bom, primeiro você vai pegar seu tema. E você vai tirar entre 5 e 10 minutos para você rascunhar, para você poder colocar ali todas as palavras que vier à sua mente, palavras, frases, e ali você vai rascunhando, você vai escrevendo, você vai escrever tudo que vier à sua mente, sobre aquele tema, beleza? Você vai escrever tudo que vier sobre aquele tema, se é saúde, se é educação, se é segurança, tudo, ali você vai escrever. Vem palavras, vai escrevendo, vem frases, você vai escrevendo, ok? Uma outra coisa é, se você tiver textos de apoio, né? E tendo textos de apoio, você tem que lê-los. Pegue-os, faça os seus destaques nas ideias principais, aqueles que chamam mais atenção de vocês, né? E destacar os pontos do tema, aquilo que você sempre acha mais importante, sempre o que te chama atenção. Você também precisa, depois disso tudo que você pegou as palavras, pegou as ideias, as frases e tal, e você colocou, aí agora você precisa organizá-las em frases. Não é passar a limpo ainda. Você pegou, veio tal palavra, veio isso, artigo, decreto, tal coisa e tal. E aí tá tudo desorganizado, aí agora você precisa começar a organizar. É como se você tivesse feito uma mudança de uma casa para outra e o cara que fez o frete lá, o entregador, o ajudante, pegou todos os seus móveis e deixou na área, tudo ali, foi colocando tudo ali. Aí ali você vai o quê? Organizar os móveis. E aí da mesma forma, veio um monte de palavras, você veio rascunhando, escrevendo no seu papel, aí agora o que você vai pegar? Você vai organizar. O que vem primeiro, o que vem depois, o que eu posso linkar uma com outra. Então é isso que você precisa fazer. Tem uma outra coisa também, além de você organizar as ideias em palavras, você também pode organizá-las em frases curtas, beleza? Por aí você vai ver quais ideias que podem ser usadas e quais que você também não precisa usar. Porque lembra ali no momento do início, você foi fazendo, organizando e tal, e aí um monte de palavra, um monte de frase, mas nem todas vão entrar. Algumas vão sair, outras vão ficar. E aí é neste momento que você precisa fazer essa organização, ok? Escreva o rascunho da sua redação e ali quando você estiver escrevendo o rascunho da sua redação, depois de todo esse processo que nós já fizemos, aí você precisa o quê? Definir a sua tese. Se vai ser contra, se vai ser a favor, se você vai falar mal, se vai falar bem. Entende? Então você precisa ali, quando você começar a rascunhar, a definir a sua tese, se você vai ser a favor ou contra. Professor, e ali na introdução? Como que eu devo começar a minha introdução? Como que eu devo fazer e tal? Tem alguma coisa, alguma dica, algum macete, alguma coisa que possa ser levado em consideração? Bom, olha só, o que você vai fazer? Primeiro, a sua redação, ela é uma dissertação
argumentativa. Uma dissertação argumentativa. E ali você terá, ou vocês terão, textos motivadores. Ali vocês terão textos motivadores. Aí você precisa lê-los todos com atenção, tá? Tem que ler com atenção, mas não pode fazer cópia, né? Eu já falei isso para vocês, não pode copiar. Pode copiar nada. Ah, professor, mas aí às vezes tem uma citação, tem uma fonte de pesquisa, tem um gráfico. Ok, alguma coisa assim você pode até levar, mas fazer cópias de trechos dos textos você não pode. Beleza? Então isso é na sua introdução. Desenvolvimento. Vamos lá para o seu desenvolvimento. No seu desenvolvimento você tem que levar para ali o ponto de vista. Se o seu ponto de vista, se é a favor ou se é contra. Ou se uma parte é contra ou se a outra parte é a favor. Mas você precisa levar ali o seu ponto de vista. Ali você precisa argumentar. Professor, e o que é ali o argumentar? O argumentar nada mais é que convencer. O convencer o porquê dos seus argumentos. Então ali no desenvolvimento você já começa argumentando o porquê disso, o porquê daquilo. Só que nos seus argumentos você precisa convencer. Porque se o seu argumento for contra, você precisa convencer. Por que é contra? Se os seus argumentos são a favor, você também precisa convencer o porquê que os seus argumentos é a favor ou é contra. Beleza? Uma outra coisa. Conclusão. Na conclusão, você tem que trazer a proposta de intervenção. Professor, e o que é proposta de intervenção? Ué, proposta de intervenção nada mais é que a solução do problema. Então você não pode trazer um problema, você não pode trazer todo um assunto, toda uma problemática, mas não tendo uma proposta de intervenção lá na sua conclusão. Você tem que trazer uma solução. E você é que vai resolver isso? Não. Você tem que trazer os agentes. Quem são esses agentes? A sociedade, os governantes. Lembra que eu já falei para vocês? Tudo isso? A sociedade, os governantes, autoridades. Então, vocês precisam... Não pode só trazer o problema e jogar o problema em cima de alguém. Ou apontar de quem é o problema. Mas ali você precisa trazer uma solução para este problema. Beleza? Nesse vídeo de hoje também, eu quero dar algumas dicas para vocês de palavras introdutórias. Depois eu vou trazer palavras que vocês podem iniciar o desenvolvimento de vocês e depois palavras também que vocês podem iniciar o seu parágrafo ali de conclusão. Beleza? Então hoje será as palavras de introdução, as introdutórias, as palavras de desenvolvimento e depois as palavras de conclusão, que vocês podem ou não iniciar com elas. Beleza? Então bora lá? Bom, então, para introduzir, eu posso começar do tipo: pode-se afirmar que, em razão de, ao analisar, em virtude do cenário atual, em vista de tal situação, percebe-se que, comenta-se que, ou comenta-se com frequência, ou com frequência, a respeito de, convém lembrar, é indiscutível que, é inegável que, levando-se em consideração, levando-se em consideração os aspectos. Então, todas essas são as palavras que vocês podem começar a introdução de vocês. Professor, eu posso trazer uma pergunta? Pode. O que você não pode é deixar de respondê-la. Você não pode
deixar ali na sua redação uma pergunta e esperar que alguém responda, que o corretor responda, que o professor responda. Nem início, nem desenvolvimento, nem introdução, nem desenvolvimento, nem conclusão. E o aluno é mestre, né? Gosta de fazer pergunta, mas ele não responde, não resolve, não adianta, é ruim para você. Então, e outra coisa, também não adianta você começar com essas palavras introdutórias, mas você não ter conhecimento de mundo, você não ter conhecimento do assunto, você não ter pesquisado, você não ter rascunhado, porque redação é uma coisa que eu já falei para vocês. O que é uma redação? Redação nada mais é que, uma folha em branco, um papel em branco. E que nesse papel você precisa colocar todos os seus conhecimentos de mundo, de temas, de assuntos, todos os seus conhecimentos. Mas só colocar os conhecimentos sem conhecer as regras da língua portuguesa, as regras de gramática, também não vale. Mas também eu não posso ter só conhecimentos de gramática e não ter conhecimento de mundo. Você vai fazer uma redação gramatical? Não tem como. Então você tem que unir o seu conteúdo, pegar a sua folha branca e nessa folha branca você vai colocar nela seus conhecimentos de mundo, seus conhecimentos de tema, de assuntos, de debates, mas mais seu conhecimento gramatical. E sempre eu trarei outras novidades, outras videoaulas que podem ilustrar às vezes com uma gama maior de referências, redações prontas, erros de algumas redações para que vocês não pequem. E nas outras aulas serão as palavras introdutórias de desenvolvimento e de conclusão. Eu acho que ficou claro para todo mundo. Como vocês sabem, sempre eu vou mandar na plataforma de vocês o tema para que vocês façam e treinem exaustivamente, ok? Bom, por hoje é só, a nossa aula se encerra por aqui, forte abraço, fiquem todos com Deus.